Muito boa tarde, Sr. Fogal da Comissão Política Nacional e Presidente da Câmara Municipal de Tondela, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Sr. Presidente do município de Vimioso, demais autarcas, minhas senhoras e meus senhores, para mim é um privilégio e uma honra estar aí hoje convosco, aqui, nesta sala, e ter a oportunidade de partilhar algum do trabalho que temos vindo a fazer no Governo e que, na maior parte dos casos, temos grandes dificuldades em fazê-lo passar através da comunicação social. O que nós vamos apresentar aqui hoje, o que eu vos vou mostrar, não são opiniões, são factos. São uma avaliação da situação que encontramos e o resultado das medidas e das políticas que foram prosseguidas por este Governo. Eu, em julho de 2013, tive o privilégio e a honra de ser convidado para ser secretário de Estado deste Governo. O Governo que, à semelhança do que muitas vezes disse Sá Carneiro, acima de tudo Portugal, teve a coragem de assumir o compromisso de cumprir um acordo que foi feito por outros, resultado do mau trabalho que outros fizeram. E assumiu esse compromisso, o dito esforço de consolidação que temos aqui, mas sempre acreditando em Portugal e nos portugueses. Acreditando que nós podíamos consolidar, mas ao mesmo tempo crescer e promover a coesão social do nosso país. E é esse o esforço que tem vindo a ser feito por este Governo, sob a liderança do nosso Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que talvez seja o político mais corajoso que nós tivemos depois do 25 de Abril, porque devido que muitos, ou alguns mesmo muito poucos, tivessem a coragem de tomar as decisões que ele tomou, sabendo muitas vezes que certamente havia aspectos a melhorar, sabendo que provocou uma austeridade no nosso país inimaginável, mas ela resultou das decisões e das opções feitas por outros antes dele, e é bem e bom que isso seja lembrado, e é bom que seja possível, e estas jornadas são importantíssimas para o fazermos, porque muitas vezes somos levados a acreditar pela comunicação social que nada foi feito e que nenhuma reforma estrutural aconteceu. E não há nada que esteja mais longe da verdade do que isso. E, portanto, hoje nós temos resultados para apresentar, sabemos que estes resultados, muitos deles foram alcançados à custa de enormes sacrifícios que todos nós atravessamos, mas que não podemos colocar em causa o trabalho que foi feito. Como já foi aqui dito, estamos a trabalhar, fizemos reformas estruturais, os resultados estão hoje a começar a ser visíveis, mas é um projeto de médio e longo prazo que não pode nem deve ser colocado em causa. Os esforços que nós fizemos não devem ser deitados fora. Nós hoje temos uma situação completamente daquela que encontramos, temos resultados e indicadores que mostram que estamos no caminho certo, mas apenas nos afastamos do precipício. E, em havendo oportunidade, certamente alguém será capaz de novamente nos colocar à beira do precipício e atirar para responsabilidades futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, o pagamento dos erros que cometeram no passado. Dito isto, eu selecionei um conjunto de slides de uma apresentação mais vasta que tenta apresentar factos sobre o que foi a herança que nós recebemos, sobre o que foi o caminho que fizemos da divergência à convergência da nossa situação económica e, por último, manter o ritmo de reformas e fomentar a competitividade, o que estamos a fazer hoje para que o país, para que Portugal seja um país líder a nível global, que seja competitivo e assente no nosso capital humano e nos recursos naturais, seja capaz de responder por si próprio, mas numa perspectiva de crescimento e desenvolvimento sustentável. O que é que nós encontramos? E não podemos parar, não podemos deixar esquecer qual foi a situação do país que encontramos em 2011. Eu não posso deixar de lembrar que ainda há bem pouco tempo assisti a uma comentadora na RTP, não tenho a certeza se foi na RTP, talvez num canal daqueles por cabo, mas que dizia que em 2011 que Portugal não estava na bancarrota. E é possível dizer-se tudo, mas os factos são o que são. E Portugal estava na bancarrota. Portugal foi vítima de uma estagnação económica de mais de uma década. Tivemos, como já foi aqui referido, o quarto maior crescimento da dívida pública no mundo. A nossa dívida externa líquida triplicou entre 2000 e 2011. O desemprego
também triplicou. E ao contrário do que muitos dizem, quando o desemprego aumenta, a culpa é do governo. Quando o desemprego baixa, é porque estamos a fazer mal as contas. Não deixa de ser extraordinário como é que a mesma realidade pode ter duas interpretações tão distintas. E, efetivamente, quando este governo assumiu a liderança, Portugal estava à beira da bancarrota e teve que assumir o dito empréstimo dos 78 mil milhões de euros junto da Troika. E, portanto, o nosso esforço foi partir desta realidade, desta herança, deste mau estado das contas públicas, da economia, de todos os setores da atividade económica do nosso país, para mudarmos a nossa realidade e apostar no futuro de Portugal e acreditar que era possível termos um país que é um país solidário e ao mesmo tempo cresce sustentavelmente. E foi isso que nós fizemos. Nós conseguimos em que 2014, 2015, Portugal fosse o país que mais cresceu na zona euro. Nós conseguimos ter mais exportações, nós conseguimos ter mais investimento, nós conseguimos desenvolver medidas, apesar das restrições, apesar da austeridade, que promovessem a competitividade das nossas empresas. E, por último, nós conseguimos inverter a tendência e criar uma maior confiança dos portugueses, dos empresários, da sociedade em geral no nosso país e, portanto, esse é um aspecto fundamental para ser possível concretizar a mudança, porque apenas se nós acreditarmos em nós próprios conseguimos mudar o paradigma. Alguns números que vale a pena, como eu referi inicialmente, a apresentação que faço é baseada em factos, não são opiniões, não são discussões que podemos ter. São os números que são conhecidos e que são reconhecidos nacional e internacionalmente. Nós conseguimos que fosse quem crescesse, o país que cresceu mais na zona euro e este crescimento vai continuar nos próximos anos. Portanto, nós vamos crescer acima da média da zona euro, não só nos últimos anos, como nos próximos anos. Nós somos também aqueles que fizeram alterações no Código Fiscal para promover o investimento, para criar oportunidades de maior competitividade às empresas. Nós acreditamos que o futuro de Portugal joga-se precisamente na competitividade das empresas, na valorização e na capacitação do capital humano e, obviamente, nunca esquecendo a vertente da coesão social. Nós sabemos, e isto é muito importante que se diga e que fique claro, não estamos apenas a falar da opinião interna. Nós pertencemos a um mundo global e esse mundo global, todos os países vão sendo monitorizados e avaliados e isso tem impactos diretos na forma como nós nos financiamos. E Portugal, em 4 anos, subiu 10 posições no ranking do Fórum Mundial Económico. Ou seja, é reconhecido que as mudanças que promovemos, as reformas estruturais que foram efetuadas por este Governo, estão de facto a conduzir a resultados positivos. Podíamos elencar um conjunto muito vasto de medidas e estas são apenas algumas delas. Medidas que conciliam a aposta na competitividade com a necessidade de promover a referida coesão nacional. Aumentámos o salário mínimo. Os funcionários públicos com vencimentos abaixo dos 1.500 euros recuperaram o seu rendimento. Repusemos a totalidade das pensões abaixo de 4.600 euros. Houve uma reforma do IRS expressamente orientada para as famílias. Vale a pena referir que foi este Governo, foi Pedro Passos Coelho, quem colocou a questão da natalidade em cima da mesa e deu início aos debates das questões da natalidade, dos impactos que ela tem, e nomeadamente em sede da coesão territorial e dos territórios de baixa densidade. Fomos nós que promovemos um aumento das pensões mínimas. Alargámos a tarifa social da eletricidade de 60 mil para 500 mil famílias. E isso foi feito pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, em que nós temos vindo a promover uma campanha contínua de reformas no setor da energia, precisamente visando contrariar aquelas que foram as políticas do anterior Governo de criar rendas garantidas de longo prazo à custa da sociedade, à custa dos portugueses. Criámos novas regras de proteção social para o arrendamento comercial e habitacional. Temos programas de apoio aos transportes públicos.
criámos isenções de IMI alargada a 350 mil famílias e a majoração do subsídio de desemprego para casais desempregados com filhos. São medidas objetivas, concretas, que nós implementámos num regime, num clima, num contexto de forte austeridade, que não nos impediu nunca de, ao mesmo tempo que consolidávamos as contas públicas, desenvolvíamos políticas que apostavam na recuperação da competitividade da nossa economia, mas ao mesmo tempo promoviam e defendiam a coesão social. Neste contexto, a aposta na política social do emprego permitiu que o emprego descesse para 13,9%, a maior queda dos últimos 20 anos. As políticas ativas de emprego hoje beneficiam mais de 200 mil jovens e conseguimos aumentar as prestações sociais em mais de 2,7 mil milhões de euros entre 2010 e 2015, para ter a certeza que incluíamos todos os que necessitavam de proteção. E reformámos o IRS, como eu referi, para apoiar as famílias e defender a natalidade. Mais uma vez, gostaria aqui de referir que objetivamente, foi o resultado das políticas que este Governo seguiu que permitiu contrariar uma tendência brutal, nunca antes vista em Portugal, de aumento do desemprego, e não vale a pena discutirmos os números. A realidade é o que é e o resultado está à vista e o desemprego está, de facto, a diminuir. Neste contexto, foram também, no contexto da reforma do IRS, pretendeu-se efetivamente então apostar num imposto mais amigo das famílias e da natalidade. Esta reforma do IRS, vale a pena aqui referir também, está feita em linha com o programa da fiscalidade verde, ou seja, nós conseguimos ter comportamentos mais amigos do ambiente, mas os benefícios que daí advêm devem ser neutros e, portanto, são todos aplicados na reforma do IRS e, portanto, temos aqui alguns dos aspectos que foram incorporados na reforma do IRS que foi recentemente feita. Portanto, a criação de um coeficiente familiar que reduz o IRS a pagar pelas famílias com filhos e ascendentes, 120 mil famílias deixam de pagar IRS com o aumento do mínimo de existência e criámos o Vale Educação para jovens até 25 anos. Também a aposta na consolidação deu objetivamente resultados. Teremos pela primeira vez em 2015 um déficit não excessivo. Descontamos as nossas expectativas e as nossas projeções, se for possível prosseguir o trabalho que temos vindo a desenvolver, a obter um déficit zero em 2018 e termos uma redução de mais de 11 mil milhões de euros na despesa efetiva entre 2010 e 2015, algo nunca visto anteriormente. E, portanto, como podem ver aqui assim, nós vimos de uma senda de aumento do déficit que em 2010 atingiu os 11,2%, que nós temos vindo paulatinamente a reduzir, já estamos abaixo do que foi a média, o que era o mínimo histórico anterior e projetamos em 2018 conseguir ter um déficit de zero. E nesse sentido, um dos esforços principais que nós desenvolvemos foi conseguir reduzir a despesa do Estado em 11,4 mil milhões de euros e, portanto, quando nos dizem que não foi feito nada ou que a reforma do Estado ainda está por fazer, está aqui o resultado da reforma que já foi feita. Obviamente, há sempre mais a fazer e é isso que estamos a tentar fazer e continuamos a estabelecer e a definir objetivos de mais reformas que têm que ser feitas, mas há muito trabalho feito que não pode ser escondido. E, por último, para concluir, o que é que projetamos ainda fazer e qual é o caminho que queremos seguir nas reformas e no fomento da competitividade? Neste momento estão a ser preparados ou finalizados os regulamentos específicos do próximo Programa Comunitário de Apoio, do Portugal 2020, que representa o maior envelope financeiro de apoio à economia nos próximos 7 anos. Estamos a falar de mais de 25 mil milhões de euros que vão ser injetados na nossa economia, mas têm que ser feitos de uma forma racional. Têm que ser feitos numa lógica de competitividade. Nós temos hoje prova de que despejar dinheiro para cima dos problemas não os resolve. Nós temos que saber o que queremos
para onde é que vamos e temos que usar estes fundos para financiar essa estratégia e esse objetivo, e isso tem que ser feito de uma forma estruturada, como o Ministro do Desenvolvimento Regional tem defendido. Temos que promover a diferenciação positiva dos nossos territórios e temos que saber aplicar o dinheiro e as regras de aplicação desse dinheiro têm que ser competitivas e premiar o mérito e a excelência dos resultados alcançados com a aplicação dos fundos. Nesse sentido, nós vamos ter estes 4 programas temáticos: a sustentabilidade e eficiência nos recursos, o capital humano, inclusão social e emprego e competitividade e internacionalização. E, portanto, nós pretendemos, neste contexto de aplicação dos fundos, conseguir combater e de reduzir as assimetrias regionais e apostar no reforço e tirar partido das potencialidades regionais para alavancar as economias dos territórios de baixa densidade. Eu não vou detalhar aqui as aplicações, esta informação agora será paulatinamente divulgada, mas de facto temos um envelope financeiro que pretende dar resposta a um conjunto de necessidades de investimento que tentam alcançar, mais uma vez, objetivos de crescimento e de coesão social no nosso país. Neste sentido, há aqui uma mudança estratégica que foi feita, porque nós deparámos com um país em que existia uma aposta nas energias renováveis, mas a aposta nas energias renováveis foi feita através da criação de um modelo de negócio em que era o consumidor final, através da política tarifária, que financiava os grandes investimentos de quem criava as infraestruturas das energias renováveis. O que nós fizemos já foram fortes cortes nas rendas que estavam garantidas à partida a esses grandes grupos, para reduzir o peso que isso tinha na fatura do consumidor final, e estamos a inverter a lógica exatamente das energias renováveis para nós conseguirmos que o nosso país, face às condições únicas que tem no contexto da produção de energia com base nas energias renováveis, pode ter, não só numa melhor balança energética nacional, mas também no seu posicionamento a nível global. Ou seja, como muito provavelmente saberão, ainda recentemente foi Portugal, através do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, que defendeu na União Europeia a necessidade de ser criadas as ditas interligações energéticas para nós, e quando digo nós é Portugal e Espanha, conseguirmos exportar a eletricidade que nós produzimos das energias renováveis para lá dos Pirineus e ela ser colocada no mercado europeu de eletricidade, com ganhos óbvios para a nossa economia e com redução a médio e longo prazo das tarifas em Portugal. E, portanto, a nossa perspectiva é que seja possível prosseguir este trabalho. Por um lado, redução das rendas excessivas da dívida tarifária de 6 mil milhões para até 600 a 1.000 milhões e, por outro lado, apostar no setor das energias renováveis. O investimento principal está feito, há que agora tirar partido dele de uma forma racional. Alguns números do que está a acontecer, do que são as projeções que são hoje feitas e que são aceites a nível internacional e que nós queremos alcançar no futuro. Aumentar o potencial de crescimento do PIB, aumentar as exportações, reforçar o peso da indústria da economia. Temos que reindustrializar o nosso país, mas isto numa lógica não anacrónica, mas numa lógica de crescimento verde, numa lógica de utilização dos nossos recursos naturais, mas ao mesmo tempo garantindo a sustentabilidade ambiental e a preservação dos nossos recursos naturais para as gerações vindouras. Melhorar o contexto do investimento, aumentar o nível de emprego e reforçar o investimento da investigação, desenvolvimento e inovação. O nosso sucesso dependerá sempre da nossa capacidade de formar o capital humano e de fixar os mais competentes, ao mesmo tempo que premiamos o mérito de quem consegue propor e desenvolver as melhores soluções. Alguns exemplos do que temos feito. Aumento do salário mínimo nacional de 485 euros para 505. Aumento das pensões mínimas, reposição das pensões para a classe média, recuperação do rendimento dos funcionários públicos, tarifas sociais de energia, alargamento do passo social a todo o país, novas regras de proteção social para o arrendamento comercial e habitacional.
Reforma do IRS. O programa Aproximar, como já foi aqui referido, temos que ter uma lógica de sustentabilidade e de otimização de recursos, mas garantindo sempre o serviço público que é necessário prestar localmente. O programa Descentralizar, o portal da transparência, a reestruturação do tecido empresarial, uma instituição financeira de desenvolvimento que pretende alavancar os fundos que vêm do Portugal 2020 com fundos de outras origens, nomeadamente Banco Europeu de Investimento, Banca Comercial, para nós conseguirmos ir mais longe na alavancagem da economia no próximo quadro comunitário de apoio. O plano estratégico dos transportes e infraestruturas. Nós conseguimos estudar a realidade, trabalhar com todos os atores para definir quais é que são as prioridades, porque os recursos são escassos e nós temos que os alocar da forma mais eficaz e eficiente possível, e a função das Estradas de Portugal e da REFER. Medidas estruturais que vão ter impactos significativos na viabilidade económica destas empresas. O estabelecimento de ligações aéreas regulares entre Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão. Fundamental. Se nós queremos ter um território vivido, se nós queremos que a atividade económica se desenvolva, temos que criar novas formas de comunicação e transporte de pessoas. O compromisso para o crescimento verde. Uma aposta do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, que foi subscrita por todo o Governo e que estabelece um conjunto de metas e de compromissos em sede da criação de um novo modelo de crescimento económico pós-Troika, assente nas energias renováveis, nos recursos naturais no nosso país, numa verdadeira lógica de economia verde. O regime da licença única ambiental foi aprovado esta semana, um novo modelo de licenciamento ambiental para as empresas que reúne num único procedimento todas as licenças que têm a ver com o ambiente, simplificando o seu processamento e reduzindo os custos de contexto para quem desenvolve atividade económica. A conclusão da reforma do ordenamento do território, o registro e o regime do cadastro. Esta tenho eu o privilégio de estar diretamente a trabalhar nesta reforma. A reforma do ordenamento do território que temos vindo a fazer é uma reforma profundíssima que altera o paradigma da gestão do território em Portugal e vem criar todo um novo modelo de ordenamento do nosso país, em que, apenas para dar alguns exemplos, o plano diretor municipal passa a ser o único que vincula aos particulares. Os particulares, basta-lhes conhecer o plano diretor municipal, não têm que conhecer planos de ordenamento das albufeiras, planos de ordenamento das áreas protegidas, todos esses planos passam a programas e apenas terão que conhecer os PDMs, onde terão que ser vertidas as regras dos planos especiais que devem vincular os particulares. A aposta na reabilitação urbana, um fundo de eficiência energética, um fundo para o crescimento verde, todo um conjunto de iniciativas visando alterar o paradigma do desenvolvimento económico do nosso país, ao mesmo tempo que se permanecem as preocupações de coesão social e de educação, com a criação da rede de cuidados paliativos, o inglês como disciplina obrigatória a partir do 3º ano do primeiro ciclo. E, terminando, o que foi a contratação do concurso para os docentes contratados, a rede local de intervenção social, um alargamento a 100 territórios até 2016 e o incentivo à empregabilidade a tempo parcial. São exemplos de medidas que ou já foram concretizadas ou estão em fase de concretização e muito rapidamente terão impacto no desenvolvimento do nosso país. Estava a pensar que o projetor queria que eu terminasse a minha apresentação, não me deixa continuar. Era para ver se eu acabava. Algumas notas finais. Depois de 15 anos a acumular dívida externa, estamos agora a reduzi-la consistentemente. Pela primeira vez, nós estamos a conseguir contrariar uma tendência de anos e hoje Portugal é um país financiador líquido do exterior, ou seja, toda uma nova realidade, todo um novo modelo de crescimento económico. Ao mesmo tempo, nós conseguimos algo que era há bem pouco tempo atrás inimaginável, que é termos as nossas empresas públicas de transportes, comparando 2010 e 2014, conseguimos aumentar as receitas operacionais e reduzir as despesas operacionais. Ou seja, conseguimos, se olharem para as colunas a vermelho, alterar um modelo de negócio que passou de deficitário a excedentário em termos operacionais. Conseguimos, através da renegociação, reduzir de forma muito significativa os encargos futuros com as parcerias público-privadas rodoviárias, uma herança do passado terrível em que os nossos filhos ainda teriam que pagar os erros do passado.
nós conseguimos, ao abrigo dos acordos que fizemos, uma poupança de cerca de 2.500 milhões de euros nas PPPs e cerca de 4.975 milhões de euros nas subconcessões. Estamos a falar num total de 7.500 milhões de euros de poupanças nas nossas parcerias público-privadas. Como eu referi há pouco, nós temos construído um plano estratégico que vai orientar a aplicação de fundos no próximo quadro comunitário de apoio. Foi feito em parceria com as várias entidades envolvidas, com a sociedade civil, para identificar quais é que seriam as infraestruturas prioritárias e que seriam objeto de financiamento. Estão ali divididas pelos vários setores envolvidos. E, por último, só 2 ou 3 slides que são fundamentais, que é da ação social deste Governo. Nós apoiamos diariamente mais de 580 mil pessoas através da ação social. A maioria destas, crianças e jovens, pessoas com deficiência e idosos. E sob estes 3 eixos foram elencados um conjunto bastante grande de compromissos estes alinhados com o próximo quadro comunitário de apoio, alinhados com os planos setoriais existentes, para que seja possível construir um novo modelo económico para o nosso país, nesta fase pós-troika, assente precisamente nos nossos recursos naturais, nas nossas energias renováveis e no ambiente. Portugal é hoje reconhecido como um líder nas políticas verdes, no compromisso para o crescimento verde, na fiscalidade verde, e é visto a nível internacional, nas Nações Unidas, na Comissão Europeia, como um líder capaz de ter uma visão e conseguir desenhar políticas que podem, ao mesmo tempo que promovem o crescimento económico verde, promover a sustentabilidade ambiental e o crescimento da economia do nosso país. Terminava referindo apenas que, de facto, nós temos uma estratégia. Temos uma estratégia em que acreditamos num Portugal competitivo, assente na valorização do seu capital humano e dos seus recursos naturais. E é isso que nós temos vindo a fazer, é isso que nós temos que continuar a apresentar, não só as medidas que prosseguimos, mas os resultados que alcançamos. E os resultados estão à vista. Julgo eu que é inegável que nós tivemos sucesso nas políticas que desenhámos, nas políticas que implementámos. Os números, os factos assim o demonstram. Obviamente há sempre aspectos a melhorar, há muitas especificidades que por vezes não são consideradas quando nós temos políticas nacionais, mas o que importa é, em diálogo, conseguirmos ir melhorando o trabalho que já foi feito e, em última análise, não colocar em causa o esforço de todos, as dificuldades por que todos passamos e perceber que nós apenas estamos no princípio da reforma. É preciso continuarmos, é preciso passarmos esta mensagem de que já temos resultados, mas que estamos muito longe de ter a certeza que estes resultados são sustentáveis a longo prazo. Muito obrigado pela vossa atenção.